programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês os assuntos, as novidades, a agendinha sobre as efemérides, né, do movimento espírita no Rio de Janeiro, no Brasil, e também levando a vocês informações através do nosso ping-pong, né, de perguntas e respostas, a internet do bem, e depois no final, o último bloco, o nosso amigo Neandertal Alves com as suas informações sobre o ICEB. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e tenho aqui comigo o Geraldo Cardoso para as suas saudações, por favor. É uma satisfação estar de volta com os amigos da Rádio Rio de Janeiro e deixo aqui um grande abraço a todos. E também o meu querido amigo Joel Vaz, né, com sua longa experiência, não só radiofônica, não só como de comunicador, como também na doutrina, para as suas saudações e apresentar a sua agenda da semana, né? Agradecido e emocionado pelo carinho que os meus companheiros de bancada e sempre dedico generosamente ao pouquinho que eu possa contribuir para esse lindo programa de ensinamento. Jesus no coração sempre e nada nos faltará. Segundo alguns teóricos aí, o ano começou para valer agora, depois das festas de fim de ano, férias escolares, viagens, carnaval, etc. E as casas espíritas já estão a todo vapor com palestras, com eventos de toda sorte, seminários, uma coisa linda. A quantidade de notícias que eu recebo me comove pelo volume. Pena que o tempo que a gente tem não dá para que falemos em todas. Mas o que mais me empolgou nesse período todo é que o pessoal, mesmo de férias, trabalhou intensamente naquela convocação do mutirão para o combate ao mosquito da Aedes, que está aí trazendo uma porção de distúrbios, doenças que ainda são desconhecidas e tal. Apoio, aprovo e incentivo a todos que estão fazendo esse trabalho lindo, 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 lindo. E recebi uma coisa muito gostosa, um convite a aprender a falar o Esperanto, que além de fácil, diz a mensagem que eu recebi, com 500 vocábulos já dá para você se entender, manter uma conversaçãozinha e tal. E afirma que breve será o idioma do entendimento universal. Um amigo me contou uma vez que ele estava de férias na Europa e viajando pelo Eurotrem, de repente veio um aviso para o alto-falante. Veio em inglês, francês, espanhol e esperanto. Que coisa fantástica! Aqui no Brasil, a iniciação para os cursos já estão abertos. Então, as inscrições podem ser feitas na Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja, número 205, no centro do Rio de Janeiro. Informações no telefone 2544-4314. Também no centro do Rio, o SERJ já está com a sua programação de 2016 pronta e em pleno andamento. Façam uma visitinha lá, fiquem sabendo o que está acontecendo e participem, principalmente. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, no 3º piso, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci convida para uma brilhante palestra de um dos craques, um psicólogo chamado, a gente chama carinhosamente de Bellini. O nome dele é Alair Bellini. A gente chama carinhosamente de Bellini, que é mais fácil. Escolher nome complicado assim. Pois bem, a entrada é franca, às 19h30, eu espero por vocês lá. Você sabia que a revista Espírita foi editada em 1858? Pois bem, o Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica na rua Jurucê,
164, no bairro do Colégio, aqui no Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho maravilhoso. Está usando o conteúdo dos primeiros exemplares da Revista Espírita para fazer debates. Olha que coisa gostosa! É beber na fonte a água fresca do conhecimento. Não é verdade? Bom, meus amigos de Resende, o Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na rua Santa Ângela, sem número. No próximo domingo, agora, haverá uma palestra às 20 horas com o Rogério Leite. O Rogério é um craque, conhecedor profundo da doutrina espírita, e ele vai fazer um seminário. O tema é intercâmbio mediúnico. A moçada tá para valer, né? Me mande notícias, por favor. joelvaz61@gmail.com. E fiquem com Deus, aprendendo um pouco mais com os meus professores da cultura espírita. Só um acréscimo aí, Joel. O ICEB também tem um curso de Esperanto. Maravilha. De muitos anos, né? E é sempre renovado, um curso muito bom. Só para acrescentar aí. Que está de endereço novo agora, né, o ICEB? Mas o Neandertal vai falar sobre isso. As então notícias tá bom. do INSEB são sempre dele. Ok, amigos, então na continuidade nós vamos ter agora o nosso ping-pong, né, Geraldo? De perguntas Sim. e respostas. Eu pediria então, por favor, que você começasse aí. Vamos lá, começamos. As perguntas são enviadas pela ouvinte Mércia Conceição da Silva, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Ela pergunta: a psicografia pode ser considerada uma forma de mediunidade? Sim, mas a psicografia é uma forma de mediunidade. Segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, né, a psicografia é a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita pela mão do médium. A psicografia ela ocorre no que hoje chamamos de estado de transe ou estado alterado de consciência. Oportunidade em que os desencarnados se comunicam por escrito com os encarnados. O mais significativo na psicografia ocorre quando as ideias transmitidas pelo espírito ultrapassam o conhecimento ou a capacidade do médium. A esse respeito, vale lembrar o momento de conversão de Eurípides Barçanufo ao espiritismo, quando, em uma sessão mediúnica, ele recebeu impecável explicação teológica sobre o Sermão da Montanha dado pelo espírito João Evangelista, através de um médium semi-analfabeto, que jamais teria condições de se expressar nos termos proferidos. Interessante. A segunda pergunta da nossa irmã. O Espiritismo, em muitos pontos de seus ensinamentos, diz que devemos procurar sempre ter a felicidade como objetivo. É possível ser feliz? Olha, a felicidade é um estado de plenitude, é o prazer da alma. Considerando que fomos feitos por Deus, que é amor e tudo sabe, certamente nascemos para a felicidade. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina que o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem. E essa corda é a da sua felicidade, mesmo nesse mundo. A prática do bem, por exemplo, é um caminho indiscutível para se atingir este prazer da alma. É um carinho irreversível no coração. Muito bem. Então, a terceira e última pergunta, formulada pela nossa ouvinte Mércia. Ouvi em um programa de rádio espírita a expressão crianças espirituais. O que ela significa? Olha, a minha resposta começa com a citação de Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14, onde ele diz que quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para distinguir o certo do errado.
E Paulo ainda completa dizendo que para os adultos o alimento é sólido, porque pela prática estão preparados para distinguir o que é bom do que é mal. O apóstolo Paulo, ele ainda ensina em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, dizendo que deu leite para seus leitores beberem, não alimento sólido, porque este eles não poderiam suportar, e que nem mesmo naquele momento em que ele escrevia a epístola, e que nem mesmo agora eles poderiam suportar, porque ainda se deixavam levar por instintos egoístas. A criança, ela é sempre relacionada com a falta de experiência, com o aprendizado, com a ignorância dos fatos da vida, e também como almas que foram confiadas aos pais para receberem educação, proteção e orientação para o futuro. Então, dentro da linguagem figurada de Paulo, podemos entender que crianças espirituais são os espíritos que ainda estão em uma fase em que se lhes torna difícil distinguir o certo do errado. Suas atitudes são quase sempre equivocadas diante do senso comum. Os espíritos que estão em processo de aprendizado, eu diria, consciente, são crianças espirituais. E quando, não é, Geraldo? Quando nós falamos em crianças espirituais, é bom não fazer confusão também com uns adjetivos muito comuns e já bastante recorrentes na literatura, em alguns livros da literatura espírita, que são aqueles que chamam de crianças índigo, crianças cristais. Não é isso. As crianças espirituais são referência que a espiritualidade faz isso já no tempo de Kardec, já no tempo de Paulo. Né? Ele situava, né, a imaturidade espiritual, que é comum de se encontrar nas crianças, porque o espírito está em renovação do conhecimento, da experiência, então ele chama de crianças espirituais. Elas não fazem parte desses conceitos novos, né? Porque o caso da criança índigo, como das crianças cristais, né? Isso são informações que dizem que há um processo reencarnatório atual em que o mundo está sendo redimensionado no seu conhecimento, na sua cultura, com espíritos que estão vindo com a função de preparar o terceiro milênio e etc. Não quero entrar nesse mérito, entendeu? Apenas são referências, né? Tem muita informação a esse respeito. E tem prós e contras, não é isso. As crianças espirituais são aqueles espíritos que estão na fase infantil. Ainda, inclusive, as muita primeiras gente, encarnações, talvez, né? Deolino Amorim, uma vez falando, tem um artigo, o Deolino Amorim tinha artigos, né, muito... Ele era muito rico, muito fértil, né, em escrever. Ele dizia uma vez que tinham crianças espirituais que ficavam velhas e não deixavam de ser crianças espirituais devido à imaturidade. Pela pureza, né? às vezes, Não, eu digo pela imaturidade mesmo, de não levar avante, não se tornar adulto. Eram crianças. Não adquiriu a malícia. Isso mesmo. Então. Bem, amigos, então nós vamos aqui terminando o nosso bloco, né? Na continuidade, nós vamos ter o meu querido amigo Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado, um bom dia para todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem traz hoje uma mensagem considerada de utilidade pública. Apresentaremos um texto de autoria da professora Fernanda Beraldo Michelasso, doutora em nutrição pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, que ministra vários cursos dentro da ciência da nutrição, e assim ela se expressa. Foi com muita preocupação
que tomei conhecimento de e-mails circulando na internet recomendando a ingestão de frutas somente com o estômago vazio. Nutricionista seria o profissional mais indicado para discorrer sobre frutas e talvez não cometesse o erro de falar tantas bobagens, informações descabidas e sem respaldo científico. Primeiro, a fruta gasta mais energia para ser digerida que um sorvete, mesmo tendo valor calórico igual. Por exemplo, uma maçã e uma bola pequena de sorvete de frutas, ambos têm em torno de 50 calorias. Porém, o saldo calórico da maçã é menor, porque gasta muito mais para ser digerida e não é totalmente absorvida por causa da pectina, ao passo que o sorvete facilmente passa pelo estômago e logo é 100% absorvido. Portanto, a maçã engorda menos que o sorvete, mesmo contendo as mesmas 50 calorias, justamente por gastar mais energia na digestão, além de conter vitaminas e minerais, graças a Deus, e ao seu conteúdo de pectina e outras fibras que retardam o esvaziamento do estômago, permitindo assim que os diabéticos possam comê-las sem que haja um aumento na glicemia, isto é, do teor de açúcar no sangue. 2. A frutose não se transforma rapidamente em glicose. Se assim fosse, os diabéticos estariam proibidos de comer frutas. Além do mais, a frutose, que é o açúcar das frutas, é absorvida mais lentamente que a glicose e não precisa de insulina para ser metabolizada. Ela é considerada monossacarídeo, açúcar simples, que também alimenta o cérebro sem precisar ser convertida. 3. É negligente afirmar que a fruta não pode ser consumida após o almoço. Mentira. A melhor absorção do ferro se faz através da vitamina C, ou seja, para evitar uma anemia, é preciso comer frutas cítricas após o almoço, que geralmente é a refeição com maior conteúdo de ferro, para que ele possa ser absorvido. 4. As frutas não passam rapidamente pelo estômago, ao contrário. Justamente pelo seu teor de fibras, elas demoram mais no estômago, especialmente quando ingeridas com casca, bagaço e sementes, o que é super positivo para as pessoas que precisam emagrecer. Já está comprovado cientificamente que, por conta disto, as frutas promovem maior saciedade e são excelentes coadjuvantes no emagrecimento. 5. O intestino delgado apenas finaliza a digestão de partículas muito pequenas de alimentos. É o estômago o grande responsável pela digestão de todos os alimentos. Pelo amor de Deus, isso é fisiologia básica. 6. As frutas não ficam presas nas batatas ou carnes. O que é isso? No estômago, ocorre a mistura dos alimentos, formando o bolo alimentar, onde não se distingue mais o que é fruta, ou carne, ou batata, e sim o que é carboidrato, proteína, gordura e fibra. E é justamente o teor de fibra deste bolo alimentar que irá determinar a liberação do açúcar ou da gordura. Quanto mais fibra tiver, ou seja, se a fruta for comida juntamente ou logo após as batatas ou carnes, ela impedirá que o excesso de gordura ou de carboidrato seja absorvido. Por isso, a recomendação dos órgãos internacionais de que as refeições devem conter pelo menos uma fruta. 7. É desejável que haja fermentação das fibras no intestino grosso para que as bactérias benéficas produzam substâncias que irão proteger o coração, ou seja,
para não haver fermentação de açúcar, é necessário comer fibras. Elas diminuem o risco de câncer e várias outras doenças de alergia no intestino. As fibras são encontradas em vários alimentos, não só em frutas, mas em vegetais, cereais, integrais, por exemplo. 8. Nem todas as frutas podem ser comidas em jejum. Depende muito de cada caso. É errado generalizar. Se o paciente sofrer de gastrite, úlcera, tiver hérnia de hiato, diverticulite ou síndrome do intestino curto, não poderá comer fruta em jejum, principalmente as mais ácidas, como abacaxi, maracujá, acerola e manga. 9. Estimular a compra de uma centrífuga também não é conveniente. É um produto caríssimo e nem todos têm acesso. Além do mais, o suco aumenta muito mais a glicemia do que a fruta, não sendo recomendado à vontade para diabéticos, obesos, cardíacos, nem para pacientes com síndrome metabólica. Mais uma vez, não podemos generalizar. Cada caso é um caso. O Dr. William Castillo realmente declarou que fruta é o melhor alimento e protege contra doenças do coração. Mas jamais ele disse que ela deveria ser centrifugada ou comida em jejum, ou ainda falou conceitos errados de fisiologia da nutrição. 10. Café e pão branco com manteiga não levam o dia inteiro para serem digeridos e não são lixos. Os trabalhos científicos revelam que esta composição de refeição pode levar em torno de 2 horas para ser digerido, deixar o estômago, ser absorvido no intestino e chegar no sangue. É uma boa fonte de energia para pessoas com baixa condição financeira, por exemplo. O que não anula a importância dos pães integrais e o acréscimo de frutas no café da manhã. 11. É difícil manter um cardápio só com frutas, haja vista porque a dieta do abacaxi e de outras frutas fracassou. Os chineses e os japoneses têm hábitos alimentares saudáveis, comem alimentos funcionais e praticam atividade física. Têm baixos índices de doenças do coração por conta do uso dos chás quentes. São a população com maior índice de câncer de estômago e de esôfago. Cada vez mais os cientistas do mundo inteiro, inclusive os do Brasil, descobrem os benefícios dos diferentes chás da natureza. Mas, contudo, cuidado com temperaturas extremas, elas podem dar câncer. Bebidas geladas não solidificam a gordura. Mais uma vez, fisiologia básica. O estômago tem a função de igualar a temperatura dos alimentos e formar o bolo alimentar. Tanto faz a temperatura, pois o estômago vai fazer este papel. É bem verdade que alimentos mais mornos do que frios facilitam a digestão. Meus amigos, com essas informações, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma semana muito feliz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Março 2016, temos muitas novidades. Queremos abrir o nosso mês mandando um abraço para todos os companheiros da Rádio Rio de Janeiro, do nosso querido Toninho Barbosa, diretor de gravação dos nossos programas. E preciso dizer a você que a nossa aula inaugural deste ano, 5 de março, o primeiro sábado de março 2016, terá o médico Marcelo Nazaré, às 3 horas da tarde. E o tema, Pensamentos de Jorge Andréa. Próximo sábado, 5 de março, aula inaugural do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Entretanto, num novo endereço. Esta é a nossa novidade.
Esta aula inaugural será na Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã, muito próximo ao portão 5 da UERJ, na própria Avenida São Francisco Xavier. Vou repetir, o ICEB terá a sua aula inaugural e todas as aulas daqui para frente, neste mês de março até o final do ano, na Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã, muito próximo à entrada do portão 5 da UERJ, no Grupo Espírita Regeneração, auditório do Grupo Espírita Regeneração. Gostaria de dizer a você que nós temos mais um detalhe, que é o destaque do livro Retalhos Psicológicos de Jorge André dos Santos, por apenas R$20. A importância é que este ano é o ano do centenário de nascimento do médico, cientista, expositor internacional espírita Jorge André dos Santos. Livro Retalhos Psicológicos de Jorge André dos Santos, por apenas R$20. Anote o telefone 22241060. Anotou? 22241060 ou 22240736. 22240736. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.